Chegamos ao final da semana e vamos terminar a semana com o capítulo 8 do nosso livro Trem Noturno para Lisboa, de Pascal Mercier. Então vamos lá. Se no dia seguinte Lisboa não estivesse mergulhada naquela luz resplandecente, pensou Gregórios mais tarde, talvez tudo tivesse tomado um outro rumo. Talvez ele tivesse ido para o aeroporto, embarcando para casa no primeiro avião. Mas a luz impedia qualquer tentativa de voltar atrás. Seu brilho tornava todas as coisas passadas algo muito distante, quase irreal. Sua força luminosa despojava a vontade de qualquer sombra do passado, e a única possibilidade que restava era partir para o futuro. Não importava em que esse consistisse. Berna, com seus flocos de neve, estava muito distante, e foi difícil para Gregórios acreditar que haviam decorrido apenas 3 dias desde que ele se encontrara com a portuguesa misteriosa na ponte de Kirchensfeld. Depois do café da manhã, ele ligou para o número de José Antônio da Silveira e falou com sua secretária. Perguntou se ela poderia recomendar-lhe um oftalmologista que falasse alemão, francês ou inglês. Ela retornou a ligação meia hora depois, mandou os cumprimentos de Silveira e lhe deu o nome de uma médica recomendada pela sua irmã, uma doutora que trabalhara durante muito tempo nos hospitais universitários de Coimbra e Munique. O consultório ficava na Alfama, o bairro mais antigo de Lisboa, situado atrás do castelo. Gregórios caminhou lentamente pelo dia luminoso, evitando cuidadosamente todas as pessoas que pudessem esbarrar nele. Às vezes parava e esfregava os olhos atrás das lentes grossas. Então essa era Lisboa, a cidade para a qual ele viajara só porque, ao observar os seus alunos, de repente enxergara a sua vida de trás para a frente. E porque lhe caíra nas mãos o livro de um médico português, cujas palavras soavam como se tivessem sido escritas por ele. O lugar onde entrou uma hora mais tarde nem parecia ser o consultório de uma médica. Os painéis de madeira escura, os quadros originais e os grossos tapetes davam a impressão de um apartamento de uma família nobre, onde tudo tinha regras e decorria silenciosamente. Gregórios não se surpreendeu por não haver mais ninguém na sala de espera. Alguém que vivia nesses cômodos não precisava da receita proveniente de pacientes. A doutora chegaria dentro de alguns minutos, dissera a mulher na recepção. Nada em sua aparência revelava ser uma assistente médica. A única coisa que lembrava aspectos comerciais era um monitor cheio de nomes e números. Gregório se lembrou do consultório sóbrio e um pouco desleixado de Doxíades e de sua assistente com seu jeito insolente.
De repente, teve a sensação de estar traindo alguém. E quando uma das portas altas se abriu e a médica apareceu, ele se sentiu aliviado por não ter que ficar a sós com aquele sentimento insensato. A doutora Mariana Conceição, essa, era uma mulher com grandes olhos escuros que inspiravam confiança. Cumprimentou Gregórios, o amigo de Silveira, num alemão fluente e com poucos erros. Já sabia o motivo pelo qual ele estava ali. Perguntou por que ele tivera a estranha ideia de pedir desculpas pelos óculos quebrados. Era óbvio que alguém tão míope precisasse ter sempre um par de reserva. Gregórios imediatamente sentiu-se totalmente tranquilo. Ele sentiu como afundava na poltrona em frente à mesa da doutora e o desejo de nunca mais ter que se levantar. A médica parecia dispor de tempo ilimitado para ele. Nunca nenhum médico lhe dera essa sensação, nem mesmo Doxíades. Era irreal, quase um sonho. Ele imaginara que ela mediria os óculos sobressalentes, faria os testes de vista habituais e o mandaria com a receita para uma ótica. Em vez disso, ela pediu que contasse a história de sua miopia, etapa por etapa, preocupação por preocupação. Quando ao final entregou-lhe os óculos, ela o fitou com um olhar examinador. O senhor é um homem que não dorme bem, ela disse. Em seguida, pediu que ele passasse para outra parte do cômodo para fazer os exames. A consulta durou mais de 1 hora. Os aparelhos eram diferentes dos de Doxíades, e a doutora essa examinou o fundo dos seus olhos com a meticulosidade de alguém que começa a travar conhecimento com uma paisagem totalmente nova. Mas o que mais impressionou Gregórios foi o fato de ela repetir 3 vezes os testes de acuidade visual. Entre esses testes, havia intervalos em que ela o mandava caminhar de um lado para o outro e o envolveu em uma conversa sobre a sua profissão. A acuidade visual depende de tantas coisas, ela disse sorrindo ao perceber o seu espanto. O resultado final foram indicadores de dioptria nitidamente divergentes dos resultados habituais, e os valores para os 2 olhos eram mais discrepantes do que antes. A senhora essa percebeu a sua perturbação. Experimente simplesmente, disse ela, tocando seu braço. Gregórios oscilou entre uma atitude de defesa e confiança. A confiança venceu. A médica deu-lhe o cartão de uma ótica e ligou para lá. Ao escutar a sua voz falando português, voltou imediatamente o encanto que sentira quando a mulher misteriosa da ponte de Kirchensfeld pronunciou a palavra português. De repente, fazia sentido estar naquela cidade, um sentido que, no entanto, não se podia nomear. Pelo contrário, estava intrínseco nesse sentido que não poderia ser violado ao ser formulado com palavras. 2 dias, disse a médica ao desligar. Segundo César, antes disso, nem com muito boa vontade. Gregórios tirou do bolso da jaqueta o pequeno volume
com as reflexões de Amadeu de Prado. Mostrou-lhe o estranho nome da editora e falou de sua busca frustrada na lista telefônica. Sim, disse ela desconcentrada. Parece uma edição do autor. E quanto aos cedros vermelhos, não me surpreenderia se fosse uma metáfora. Isso ele também já imaginara, uma metáfora ou um código para algo secreto, sangrento ou belo, camuflado sob a folhagem colorida e murcha de uma biografia. A doutora foi até outra sala e voltou com uma agenda de endereços. Abriu-a e percorreu uma das páginas com o dedo. Aqui está, Júlio Simões, disse ela, um amigo do meu falecido marido, um antiquário que sempre nos pareceu saber mais dos livros do que qualquer outro mortal. Chegava a ser misterioso. Ela anotou o endereço e explicou a Gregórios onde ficava. Mande lembranças da minha parte e volte com os óculos novos. Quero saber se o meu diagnóstico está correto. Quando Gregório se voltou na escadaria, ela ainda estava na porta, uma mão encostada na moldura. Silveira lhe telefonara. Então talvez ela soubesse que ele tinha fugido. Ele gostaria de ter contado tudo para ela. E enquanto passava pelo corredor, seus passos eram hesitantes, como os de alguém que está saindo contra a vontade de algum lugar. O céu se cobrira com um fino véu branco que dissipava o brilho da luz do sol. A ótica ficava perto da estação das barcas que atravessavam o Tejo. O rosto casmurro de César Santarém iluminou-se quando Gregórios lhe disse de onde estava vindo. Ele leu a receita, pesou os óculos que Gregórios lhe estendeu e disse, num francês trôpego, que as lentes poderiam ser feitas de um material mais leve, com uma armação também mais leve. Era a segunda vez em um curto espaço de tempo que alguém questionava a opinião de Constantin Doxíades. E Gregórios teve a sensação de que alguém lhe tirava da mão as rédeas de sua vida. Uma vida que, desde que conseguia se lembrar, sempre fora passada com pesados óculos no nariz. Inseguro, experimentou uma armação após a outra e acabou sendo convencido pela assistente de Santarém, que falava apenas português e falava sem parar, a escolher uma armação fina, avermelhada, que lhe parecia excessivamente moderna e chique para o seu rosto largo e quadrado. Já a caminho do bairro Alto, onde ficava o sebo de Júlio Simões, Gregórios ficava repetindo para si próprio que aqueles poderiam passar a ser seus óculos sobressalentes e que ele nem mesmo precisaria usá-los. Quando finalmente chegou ao sebo, já tinha recuperado seu equilíbrio interior. O senhor Simões era um homem magro, com nariz adunco e olhos escuros que traíam uma inteligência mercurial. Mariana essa lhe telefonara e contara de que se tratava. Meia Lisboa parecia ocupada em anunciá-lo e recomendá-lo, pensou Gregórios. Era quase uma dança de recomendações. Ele não se lembrava de jamais ter vivido algo semelhante. Cedros vermelhos, nos 30 anos que ele estava no setor de livros, jamais ouvira falar numa tal editora, disse Simões.
um ourives das palavras. Não, jamais ouvira falar naquele título. Ele começou a folhear. Leu uma frase aqui, outra acolá, e Gregório teve a impressão de que ele esperava que a memória lhe fornecesse alguma pista. Finalmente olhou mais uma vez para o ano de publicação, 1975. Naquele ano, disse Simões, ele ainda fazia estágio no Porto e nunca ouvira falar de um livro surgido em edição do autor, muito menos tendo sido impresso em Lisboa. Se há alguém que sabe, disse preparando o cachimbo, é o velho Coutinho, antigo dono da livraria. Tem quase 90 anos e é meio maluco, mas a sua memória para livros é fenomenal, um verdadeiro prodígio. Não posso ligar para ele porque já quase não ouve, mas vou mandar um bilhete para ele com algumas linhas. Simões dirigiu-se para a sua mesa no canto e rabiscou algumas anotações numa folha que enfiou num envelope. Tem que ter paciência com ele, disse ao entregar-lhe o envelope. Teve pouca sorte na vida e é um velho amargo. Mas também pode ser muito gentil se você acertar o tom. O problema é saber antecipadamente qual é o tom certo. Gregório passou muito tempo no sebo. Conhecer uma cidade através dos livros fora algo que ele sempre fizera. A sua primeira viagem para o exterior, ainda estudante, tinha sido para Londres. No navio de volta para Calais, ele se dera conta de que nos 3 dias praticamente não vira nada da cidade, além do albergue para jovens, o Museu Britânico e as várias livrarias da cidade. Mas esses mesmos livros poderiam estar em qualquer lugar, diziam as pessoas, com ar de desaprovação diante de tanta coisa que ele perdera. Sim, mas de fato não estão em outro lugar, e sim em Londres, replicara. E agora ali estava ele, diante daquelas estantes cheias de livros portugueses, até o teto, que ele, na verdade, nem conseguia ler, percebendo como estava travando contato com a cidade. Quando deixara o hotel pela manhã, tivera a sensação de que, para dar um sentido à sua estada, teria que encontrar Amadeu de Prado urgentemente. Mas depois conhecer os olhos escuros, o cabelo avermelhado e o casaco de veludo negro de Mariana Essa. E agora surgiam todos aqueles livros com os nomes dos antigos proprietários que o faziam lembrar-se da letra de Anneli Weiss em seus livros de latim. O grande terremoto, do grande sismo que abalara a fé em Deus de tanta gente, Gregório não conhecia muito mais do que o fato de ter acontecido em 1755 e ter devastado Lisboa. Tirou o livro da estante. O livro ao lado tinha o título A Morte Negra e tratava da epidemia de peste nos séculos XIV e XV. Gregório atravessou a sala com os 2 livros debaixo do braço, para onde se encontrava a seção de literatura. Luís Vaz de Camões, Francisco Sá de Miranda, Fernão Mendes Pinto, Camilo Castelo Branco, todo um universo do qual jamais ouvira falar, nem mesmo através de Florence. José Maria Essa de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Hesitante, como se fosse algo proibido, retirou o livro da estante e juntou-o aos 2 outros. E subitamente ali estava ele à
sua frente, Fernando Pessoa, O Livro do Desassossego. Na verdade, era inacreditável, mas ele viajara para Lisboa sem pensar que estava viajando para a cidade do ajudante de guarda-livros Bernardo Soares, que trabalhara na Rua dos Douradores e de quem Pessoa anotava os mais solitários pensamentos que o mundo jamais havia escutado, antes e depois dele. Mas seria mesmo tão inacreditável assim? Os campos são mais verdes na descrição do que no seu verde. Essa frase de Pessoa desencadeara o episódio mais desconcertante que jamais ocorrera entre Florence e ele em todos aqueles anos. Ela estava sentada com colegas na sala, ouviam-se risos e o tilintar de copos. Contra a vontade, Gregórios fora para lá porque precisava de um livro. Ao entrar, alguém estava lendo aquela frase. É ou não é uma frase brilhante? Exclamara um colega de Florence, sacudindo a juba de artista e pousando a mão no braço nu de sua mulher. Pouquíssimas pessoas serão capazes de entendê-la, dissera Gregórios. De repente, o silêncio se instalou na sala. E você seria um desses eleitos? Perguntara Florence num tom cortante. Com uma calma exagerada, Gregórios tirara o livro da estante, saindo da sala sem dizer mais nada. Demorara alguns minutos até ele voltar a ouvir as vozes depois daquilo. Quando depois voltar a ver o livro do desassossego em qualquer lugar, seguira rapidamente em frente. Nunca tinham falado sobre o episódio. Fazia parte de tudo que permanecera no ar quando se separaram. Gregórios tirou o livro da estante. Sabe como eu percebo este livro inacreditável? Perguntou o Sr. Simões, enquanto batia o preço. É como se Marcel Proust tivesse escrito os ensaios de Michel de Montaigne. Gregórios estava exausto quando chegou ao topo da rua Garret, perto do monumento a Camões, com as sacolas pesadas. Mas não queria voltar para o hotel. Estava começando a se acostumar àquela cidade e queria aprofundar essa sensação para ter certeza de que naquela noite não voltaria a telefonar para o aeroporto para reservar um voo de volta para casa. Tomou um café e pegou o bonde até o cemitério dos Prazeres, perto da rua onde morava Vitor Coutinho, o velho maluco que talvez soubesse algo sobre Amadeu de Prado. Será que ele vai saber? Que mistério esse livro, não, gente? Que mistério esse personagem. Vamos ver como será que isso vai se elucidar, né? Tá bom? Desejo a vocês um ótimo final de semana. E segunda-feira nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser, tá bom? Conto com o seu like, com o seu comentário, com o seu compartilhamento dos vídeos, com a divulgação do canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Desculpa eu falar isso quase todo dia, mas é muito importante, tá bom? Tchauzinho. Um abraço a todos e muito obrigada por estarem aqui, fazendo companhia para mim nessas leituras, tá bom?